Boa tarde. Vou fazer a apresentação da iniciação científica de título Monitoração de pressão arterial invasiva em ratos Wistar. O autor sou eu, Rafael Pro Augusto, orientador professor Dr. Henrique Takashi Moria, colaborador doutorando Renato de Lima Vitorazzo, pesquisa realizada na Escola Politécnica da USP, no PTC. Motivação e importância. Primeiramente, a pesquisa com modelo animal ela é usada em praticamente todos os campos da pesquisa biológica, então é uma pesquisa, é algo muito importante. E durante diversos experimentos com os animais, quando eles estão inconscientes, a monitoração do estado vital do animal é muito importante. E um dos jeitos de monitorar o estado vital é por meio da pressão arterial. Além disso, diversos medicamentos que são analisados durante os experimentos têm efeitos no sistema cardiovascular. E esses efeitos podem ser analisados também por meio da análise da pressão arterial, que é o sinal cardiovascular, que traz muita informação. Os objetivos da pesquisa são o monitoramento dos dados de pressão arterial de ratos Wistar durante o evento de ventilação mecânica forçada e o processamento desses dados por meio de uma rotina computacional que veio a ser desenvolvida. Quanto à metodologia empregada, primeiramente os experimentos que foram realizados a priori da iniciação científica foram realizados com o uso de um aparelho comercial para fazer a ventilação mecânica forçada em ratos SHR, espontaneamente hipertensos da linhagem Wistar. Aqui a gente tem um diagrama esquemático de como é esse equipamento para ventilação mecânica forçada do animal. Durante o experimento, foi feita a aquisição invasiva da pressão arterial com o uso do de um sensor de pressão e um módulo de aquisição de dados comercial. E durante o experimento foi realizada a injeção de 5 doses diferentes de metacolina, que é uma substância ligada ao sistema respiratório, e foi realizado 15 perturbações da respiração animal por meio da técnica de oscilação forçada para analisar como essas doses afetavam a pressão arterial. Bom, durante a iniciação científica foi realizado o processamento desses dados. Foi feito primeiramente um estudo acerca da faixa de pressão esperada para os animais utilizados e estabelecido uma rotina computacional para selecionar e exibir os arquivos. Aí na exibição dos arquivos, como podemos ver, teve a presença de diversos outliers vieram principalmente por problemas de medição no equipamento e alguns outliers que estão um pouco abaixo da pressão arterial normal, que tem uma variação muito brusca para ser uma variação normal na pressão arterial do animal, e valores zero que não são esperados num ser vivo. Bom, após isso, foi feito um estudo acerca da identificação e correção dos outliers encontrados, e foi utilizado o método de Stuck para identificar candidatos a outliers, que foram mapeados e foram corrigidos com o uso de um cálculo de uma média móvel com 5 pontos, e aí eles eram corrigidos caso o desvio padrão desse intervalo fosse 2 vezes maior que o desvio padrão médio dos intervalos calculados, que é uma medida estatística clássica em distribuições normais, faz com que 95% das medições caia dentro desse range. E o outro critério foi que a distância entre a pressão arterial naquele ponto e a média móvel calculada em torno daquele ponto fosse 5 vezes maior que a distância média entre os pontos e as médias móveis calculadas com ele. Esse valor foi definido empiricamente, porque sinais biomédicos têm uma grande variabilidade, e para esse experimento, depois de grande análise nos dados, foi decidido que esse era o valor que não comprometia os dados e excluía o maior número de outliers possível. Após isso, foi desenvolvida uma interface com o usuário para ele pudesse confirmar e corrigir possíveis erros ou excluir alguns outliers que o código não era capaz de excluir. E foi feita a seleção automática dos períodos intra e interperturbações que foram realizadas e exportação dos dados estatísticos relevantes. Principais resultados: foi possível verificar a correção de praticamente todos os outliers do arquivo de forma automática, como podemos ver em vermelho estão selecionados os outliers, e embaixo está o arquivo corrigido, sem os outliers. Foi feita também a seleção automática dos intervalos intra e interperturbação e a exportação automática dos dados relevantes. Aqui a gente pode ver a seleção automática intraperturbação, que tem uma pressão arterial maior, em que o vermelho seleciona o início, o círculo vermelho início e o X vermelho fim, e a interperturbação com o círculo verde marcando o início e o X verde o fim. Conclusões obtidas: foi possível identificar e corrigir com precisão desejada os outliers dos arquivos. A rotina computacional foi adaptada com sucesso e é generalista, e pudemos usar para problemas similares no laboratório envolvendo pressão arterial. E a rotina foi capaz de facilitar e realmente acelerar o processo de extração de informações relevantes dos dados coletados nos experimentos, que virão a ser analisados a posteriori. Agradecimentos, queria agradecer principalmente o Laboratório de Engenharia Biomédica da PoliUSP, onde foi realizada a iniciação científica e permitiu essa realização, com orientação do professor Dr. Henrique Takashi Moria e o doutorando Renato Vitorazzo, que ajudaram bastante no desenvolvimento dessa científica, e o Laboratório de Inflamação Pulmonar do ECB, que participou desses experimentos em parceria com o Laboratório de Engenharia Biomédica e foi essencial para a obtenção dos dados para realizar essa iniciação científica.